diante deles, ou dele. O que é já foi, para encerrar. Não fique preso no passado. Porque às vezes, irmão, tem pessoas que vivem preso no passado e estão esquecendo de viver o presente. Tem gente que foi infeliz no passado, mas não pensa que vai ser infeliz no presente e pode ser infeliz no futuro. Cuidado, porque às vezes tem pessoas que não estão vivendo o melhor de Deus na vida, porque está preso no acontecimento do passado. O que passou, passou. O que já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Desse jeito. Você não vai ficar preso no passado. Mas o que nós fazemos, Deus vai pedir conta. Então tenhamos muito cuidado com o que nós estamos fazendo hoje, para que amanhã, lá no tribunal de Cristo, não juízo final, a gente não possa perder muito galardões. Porque o tribunal de Cristo é para isso, é para galardoar aqueles que fizeram a sua obra aqui. Juízo final é sentença. Nenhum daqueles que subirem no arrebatamento da igreja participará do juízo final para a condenação. Participará porque tem que estar, mas não para a condenação. Porque a partir do momento que você já subiu no arrebatamento, você já tem a sua garantia de uma vida eterna de paz com Deus. Glória a Deus. Fiquemos de pé e vamos agradecer ao nosso Deus. Que Deus continue abençoando Rosinha, a irmã Cida, irmã Cícera, a princesinha e o vaqueiro. Ele agora é vaqueiro, não é mais menino digital. Ele agora é o vaqueiro. Eu vejo ele lá, é um vaqueiro agora. Que Deus continue abençoando e que os irmãos continuem orando por nós. Aprove a Deus, domingo estaremos aqui para a glória de Deus, se não houver nenhum imprevisto. Querido Deus, e assim, pois é, da mesma forma é na presença de Deus. O tempo está passando. E muitas das vezes nós estamos cruzando os nossos braços. A gente poderia estar fazendo muito mais para o reino de Deus e para o Senhor. Para que nós possamos, melhor falando, alcançar as promessas de Deus. Porque o tempo passa muito rápido. Ontem eu estava comemorando 15 anos. Hoje eu já estou com 36. Amanhã chego aos 50, se chegar, que eu acho que eu não chego. Mas suponhamos que eu chegue a 50. O tempo passa rápido. Mas uma coisa eu tenho tranquila no meu coração. Eu estou fazendo o máximo que eu posso. E eu sei que quando eu adentrar o céu de glória, eu sei que o meu galardão está registrado lá. Eu sei que o Senhor vai apontar tudo quanto foi feito. Porque é isso, irmão, que nos garante uma eternidade de paz e de vitória. É a gente fazer a vontade de Deus. Olha o que está em Eclesiastes, leia comigo 3:1 a seguir. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, irmão. Felizmente, não estava no projeto de Deus a morte, mas a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva desobedecem, a morte é estabelecida. Porque ninguém nasceu para morrer. O desejo de Deus era que nós vivêssemos eternamente. É por isso que lá no jardim existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Naturalmente, Adão e Eva comiam da árvore da vida. Porém, olhe para cá, quando eles pecam, Deus tira. Porque se eles comessem novamente depois do pecado, eles se tornariam pecadores eternos. Não tinha mais chance. Então, antes deles ir lá na árvore da vida e comer o fruto, Deus tira eles lá de dentro do jardim, para que eles não se tornassem pecadores eternos.
E este fruto nós iremos se alimentar dele também, sabia disso? Lá em cima. Ô, irmãos, eu fico imaginando a mesa preparada. Eu fico imaginando o meu Senhor Jesus. Hoje, irmão, nós, para servir a Deus, muitas das vezes a gente bota muita dificuldade. Todos nós, botamos dificuldade para servir a Deus. Imagine comigo o tamanho da mesa. E Jesus vai ter o prazer de servir a mesa a todos ali. Que nós possamos ter esse prazer de também servi-lo enquanto aqui nós estamos. O versículo de número 3 diz assim: tempo de matar e tempo de curar. Esse matar aqui não é matar ninguém não, tá, irmão? Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saudar. Tempo de espalhar pedras. Isso não é jogar pedra em ninguém, presta atenção. E tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Olha o que Salomão está falando aqui. Tenho visto, isso é Salomão falando. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. Sei que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem com algo de Deus. E a gente acha que está demoroso. É esse texto mesmo, 10, 36, 37. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aprenda hoje: se você não faz a vontade de Deus, a promessa não se cumpre. Passa o tempo, passa anos, mas não vai se cumprir enquanto você não entender que precisa fazer a vontade de Deus. Vou repetir: as promessas de Deus não vai se cumprir enquanto você não entender que tem que fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. As promessas de Deus não vai se cumprir enquanto você não entender que precisa fazer a vontade de Deus. Eu vou repetir de novo. As promessas de Deus não vai se cumprir enquanto você não entender que precisa fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes tem muitas coisas em nossas vidas, irmãos, que já era para ter acontecido. E a gente lembra a Deus: Deus, tu falou, tu prometeu, Senhor, tu fez a promessa. Aí Deus fica lá de cima: fiz, falei. Mas e a minha vontade? Tu estás fazendo? Eu estou esperando você fazer a minha vontade. Oh, meus irmãos. Versículo 12: aparece as flores da terra, o tempo de cantar chega. Irmão, tudo tem um tempo. Diga, tem um tempo. É o tempo. Desse jeito não vai chegar nunca. Você tem que falar com força. Diga, tem um tempo. É o tempo. Sim, irmão. Você está falando muito fraco. Agora, volte um livro antes de Cantares e vá para o capítulo 3 de Eclesiastes. É só voltar. Tudo tem o seu tempo determinado. Irmãos, tudo que Deus falou está determinado para a sua vida. A única coisa que demora muitas das vezes é nós entendermos que precisamos fazer a vontade de Deus para que a promessa se cumpra. Quando nós nos despertarmos, abrimos os nossos olhos e o nosso entendimento para entender que é preciso fazer a vontade de Deus, saiba que você vai viver coisas extraordinárias para a glória de Deus. Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado. A receita de Deus é esta para nós
nesta noite, neste culto, neste ponto de pregação. Despertemos para a vontade de Deus e realizemos ela. Porque as promessas de Deus estão prestes a se cumprir na minha e na sua vida. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por que debaixo do céu? Porque lá nos céus não tem tempo. Lá é lugar de eternidade, irmão. Lá não tem relógio. Lá não se conta dias, meses e anos. O tempo é só debaixo do céu. O ser humano, na sua totalidade, está envolvido dentro de um tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. O tempo só existe aqui. E cuidado para você não estar desperdiçando o seu tempo. E depois ficar só, Senhor, se o tempo voltasse atrás. Eu já ouvi tantas pessoas, irmãos, que hoje já estão bem velhinhos de idade, nasceram dentro do berço evangélico, mas quando era novo cruzaram os braços, ficaram só se importando em namoro, beijos, abraços, coisas passageiras dessa terra. Aí a velhice chegou. Aí olha agora para o jovem e fala: eita, se o tempo voltasse, eu faria tudo diferente. Cuidado, para que você não esteja perdendo o seu tempo e que você não se enquadre dentro disso aqui, de uma pessoa que vai ficar só lembrando: o tempo passou, e passou tão rápido. Se o tempo voltasse atrás, eu faria tudo diferente. Presta atenção, não tem coisas que você já fez, que você está vivendo hoje, que às vezes você está dentro de casa, fica pensando, dizendo: Deus. As influências podem jogar você dentro de uma arapuca que você não queria ter entrado. Cuidado, que nem todas as palavras que aparentemente parecem ser boas são boas. Nós precisamos fazer um exame de consciência até nas boas intenções. E Salomão, ele não vigiou nisso aqui, se apaixonou tanto por elas que nem se importou, ou seja, esqueceu da lei de Deus, esqueceu dos princípios bíblicos. Tem muitas pessoas não sendo levadas por muitas coisas e esqueceram dos princípios bíblicos, Desse jeito. negociando seus princípios por coisas passageiras, por coisas banais. Salomão fez isso. Ele esqueceu dos seus princípios e entrou em uma prática que foi abominável aos olhos de Deus. E olhe, e pasme o que eu vou vos dizer: um homem que tinha grande sabedoria. Por isso que, irmãos, não adianta somente ter a sabedoria, nós precisamos ter a vigilância. Há muitas pessoas hoje que vivem uma enrascada na vida porque não vigiou. Faltou a vigilância. Entre aspas, até orava, mas não vigiava. A oração sem a vigilância não serve de nada. Salomão orou. Deus deu sabedoria. Deus deu riqueza. Salomão, quando faz o templo, ele ora. A glória de Deus desce no templo. O poder de Deus se manifestou. Mas pela falta da vigilância, abriu brecha para a idolatria. E Deus reprovou a atitude de Salomão. Nós temos que ter muito cuidado. Isso é para mim, é para você, é para todos nós. Para nós não estarmos sendo reprovados por Deus por coisas banais, por coisas passageiras, por coisas que passam muito rápido. Porque a nossa vida é isto: é um palito de fósforo aceso. E Salomão, além de ter tanta sabedoria, fez tanta coisa linda. Quando ele chega aqui em Cantares, que há quem diga que Cantares de Salomão é uma carta de amor. Mas na verdade, meus irmãos, quem estuda a Bíblia sabe que tudo que está escrito em Cantares de Salomão está relacionado a Cristo. Aí o versículo que lemos, versículo 12 do capítulo 2 diz: aparecem as flores na terra, o tempo
Chega, irmãos, olha para aqui. Sabe qual é o maior problema nosso hoje? A falta de paciência. Irmão, se a gente não tiver paciência, a gente se arruína na vida. Se precipitar nas coisas, querer as coisas fora do tempo, se iludir com as coisas deste mundo. Tenhamos cuidado, porque às vezes Deus tem tanta coisa linda para nossas vidas, mas por nós nos precipitarmos em coisas que Deus não aprova, a gente se arruína. Tudo tem um tempo para acontecer. Não tente apressar o tempo. O Senhor está falando com alguém. Aleluia, glória a Deus. Não tente aproximar, ou seja, adiantar as coisas. Tudo vai acontecer no tempo determinado, não é no teu tempo. O que nós precisamos ter é paciência, como está escrito lá em Hebreus capítulo 10. Versículo a partir do, se não me foge a memória, 36, 37. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Tem gente que está só de olho na promessa, mas não está fazendo a vontade de Deus. Tem gente que quer as promessas, mas não quer fazer a vontade de Deus. Enquanto nós não fizermos a vontade de Deus, as promessas de Deus não cumprem na nossa vida. Aprenda isso hoje. Está na Bíblia, Hebreus capítulo 10. Eu vou ler, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é a gente ler. Só para mim não. Davi, ele tinha um desejo no coração, e o desejo que Davi tinha no coração era de construir um templo. Porém, Deus disse para Davi: tu não me edificarás casa alguma, porque tu és homem de guerra e há sangue nas tuas mãos. Porém, Davi prepara toda a planta e passa para aquele que iria lhe suceder, que foi Salomão. E Salomão começa a construir o templo. O que me chama a atenção é que Salomão, ele faz uma oração a Deus. Só depois você lê a história de Salomão por completa, você vai identificar que Salomão faz uma oração. E a oração que Salomão faz para com Deus é uma oração tão poderosa, a ponto de Deus olhar para Salomão e lhe dar uma sabedoria extraordinária. Além de sabedoria, Deus ainda dá a Salomão riqueza. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a coisa mais importante na vida de um cristão é a sabedoria. Irmão, se nós não tivermos sabedoria, a gente não consegue nada nesta terra. A sabedoria vai fazer com que a gente cresçamos em muitas áreas. Então é importante que nós busquemos do Senhor sabedoria, porque a Bíblia diz que Ele é a própria sabedoria. Jesus é a própria sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para falar, nós precisamos de sabedoria para viver, nós precisamos de sabedoria para administrar, nós precisamos de sabedoria para conduzir até os nossos filhos, nossa casa, nossa parentela. Nós que somos pais, temos que pedir a Deus sabedoria para cuidar dos nossos lares. Em tudo nós temos que pedir a Deus sabedoria, e Deus tem sabedoria para nos dar. E quando nós não busquemos de Deus sabedoria, nós entramos em caminhos errôneos, e às vezes depois colocamos a culpa em quem não deveria receber a culpa. Lembra-se de Adão? Adão, ele comete uma falha junto com a sua esposa. Porém, quando Deus se apresenta, ele põe a culpa para Eva. Foi a mulher que tu me deste. Eva, para se sair do problema, ela diz: mas foi a serpente. Então o ser humano tem essa tendência de, pela sua falta de sabedoria, impor os seus erros, impor as suas maus escolhas em pessoas. Desse jeito. E
E nós não podemos impor Ô, glória! as nossas ruínas nas costas de ninguém, porque todos nós temos uma mente, todos nós temos um entendimento para pensar o que nós queremos para nossas vidas. E a Bíblia diz assim: do que se queixará o homem, senão dos seus próprios pecados? Então Salomão foi um homem muito sábio, porém, mesmo dentro de tanta sabedoria, Salomão ainda cometeu uma falha gravíssima. E a falha que Salomão cometeu foi entrar na prática da idolatria por conta de mulheres. Salomão era um homem que não se contia com uma única mulher. E até nos dias de hoje existem homens que são assim, homens sem caráter, que não sabem honrar a mulher que tem. Muitas das vezes também mulheres sem caráter que não sabem honrar o marido que tem. Então Salomão, ele foi deixado por essa paixão carnal. E por essa paixão carnal ele começa agora a coabitar com concubinas, da qual tinha uma prática idólatra, vivia numa prática de idolatria e se apaixonou de uma forma terrível, que deixou com que aquelas mulheres trouxessem para dentro do seu reinado a prática da idolatria, da qual Deus não aprova. O que eu estou querendo falar nesta noite aqui para os irmãos: cuidado com as influências. As influências vão te levar a as lágrimas não paravam de rolar. Ninguém imagina o que a gente faz, ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar ou parar. Só ver as fotos que a gente posta, só ver os lugares que a gente canta, mas ninguém vê a dor. Oh meu Deus, é que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande, o vento é muito forte, é que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz, eu te chamei pra guerrear. Sou teu amigo, sou leão de Judá, tu tá listado para a batalha. Não é para se entregar. Ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo filho, eu sou teu amigo. Levante a cabeça, não é pra parar. Amém, Se a aleluia. tua será, vai pra guerra, eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Essa beleza tu não tem que pelejar. Atira a pedra que o gigante vai cair. Entra na cova que o leão vai jejuar. Levante a cabeça, siga em frente, não desistar. Sou teu amigo e eu estou aqui. Amém, aleluia, glória a Deus! É que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande, o vento é muito forte. É que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz, eu te chamei pra guerrear. Sou teu amigo, sou leão de Judá, tu tá listado para a batalha. Não é para se entregar. Ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo filho, eu sou teu amigo. Levante a cabeça, não é pra parar, eu te ajudo. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Levante a cabeça que eu vou te ajudar.
Levante a cabeça, firme, não desista. Sou teu amigo e hoje estou aqui. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Dessa vez já tu não tem que pelejar. Levante a cabeça, siga em frente, não desista. Sou teu amigo e hoje estou aqui. Eu sou teu amigo, filho. Eu sou teu amigo, filho. Pode contar comigo. Amém, aleluia. Hoje estou aqui. Glória a Deus. Eu sou mudado em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus, sabedoria para cuidar dos nossos lares. Em tudo nós temos que pedir a Deus sabedoria. E Deus tem sabedoria para nos dar. E quando nós não busquemos de Deus sabedoria, nós entramos em caminhos errôneos. E às vezes depois colocamos a culpa em quem não deveria receber a culpa. Lembras de Adão? Adão, ele comete uma falha junto com a sua esposa. Porém, quando Deus se apresenta, ele põe a culpa para Eva. Foi a mulher que tu me deste. Eva, para se sair do problema, ela diz, mas foi a serpente. Então o ser humano tem essa tendência de, pela sua falta de sabedoria, impor os seus erros, impor as suas maus escolhas em pessoas. E nós não podemos, em uma prática de idolatria, e se apaixonou de uma forma terrível, que deixou com que aquelas mulheres trouxessem para dentro do seu reinado a prática da idolatria, da qual Deus não aprova. O que eu estou querendo falar nesta noite aqui para os irmãos: cuidado com as influências. As influências vão te levar a praticar o que você nunca queria ter praticado. As influências podem levar você para caminhos que você nunca queria ter entrado. As influências podem jogar você dentro de uma arapuca que você não queria ter entrado. Cuidado, que nem todas as palavras que aparentemente parecem ser boas são boas. Nós precisamos fazer um exame de consciência até nas boas intenções. E Salomão, ele não vigiou nisso aqui, se apaixonou tanto por elas que nem se importou, ou seja, esqueceu. Todos nós temos um entendimento para pensar o que nós queremos para nossas vidas. E a Bíblia diz assim: do que se queixará o homem, senão dos seus próprios pecados? Então Salomão foi um homem muito sábio, porém, mesmo dentro de tanta sabedoria, Salomão ainda cometeu uma falha gravíssima. E a falha que Salomão cometeu foi entrar na prática da idolatria por conta de mulheres. Salomão era um homem que não se continha com uma única mulher. E até nos dias de hoje existem homens que são assim, homens sem caráter, que não sabem honrar a mulher que tem. Muitas das vezes também mulheres sem caráter que não sabem honrar o marido que tem. Então Salomão, ele foi deixado por essa paixão carnal. E por essa paixão carnal ele... Capítulo 2 de Cantares, Cantares de Salomão. E a gente vamos estarmos meditando da palavra do Senhor Jesus neste momento, para a glória de Deus. Cantares capítulo 2. Cantares de Salomão capítulo 2 fica depois de Eclesiastes, irmãos? E antes de Isaías. Cantares capítulo 2, o versículo que a gente vamos tomar como base é o versículo de número 12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz um tempo, porém
Deus disse para Davi: tu não me edificarás casa alguma, porque tu és homem de guerra e há sangue nas tuas mãos. Porém, Davi prepara toda a planta e passa para aquele que iria lhe suceder, que foi Salomão. E Salomão começa a construir o templo. O que me chama a atenção é que Salomão, ele faz uma oração a Deus. Só depois você lê a história de Salomão por completa, você vai identificar que Salomão faz uma oração. E a oração que Salomão faz para com Deus é uma oração tão poderosa, a ponto de Deus olhar para Salomão e lhe dar uma sabedoria extraordinária. E se precisares de um abraço, Jesus não só. Não é como os homens, não, não, não. Não é como os homens, não, 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 não. Jesus, ouve o teu clamor quando sofres. Jesus, sente a tua dor. Tu precisas, responde com muito amor. Não é como os homens, não, 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 não. Desse jeito, não é como os homens, não, 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 não. Trazendo os meus pedaços, eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz todo errado e o que era lindo se perdeu. Verdade, Jesus. Me ajuda outra vez, Senhor. Aleluia. De volta o que era teu. Oh, maravilha! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda, Deus! Me dê mais uma chance. Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo e um fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, isso é uma cena. O maior vilão sou eu.
a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim.